Essa aqui é a reconstrução do crânio do primeiro registro de um ser humano a ser enterrado em um funeral. Porém, há algo de muito controverso aqui. Perceba que esse crânio aqui tem algo de estranho. Ele parece ser menor do que o meu crânio e do que o seu crânio, mas ele não era de uma criança pequena. Esse crânio, em comparação com o meu ou com o seu crânio, além de menor, ele tem proporções diferentes. Mas isso não é porque essa pessoa tinha uma condição especial também. Esse crânio, na verdade, é de uma outra espécie humana. E tudo o que nós sabemos dela vem de um suposto cemitério que passou centenas de milhares de anos esquecido, mas foi encontrado há pouco mais de uma década e estava bem debaixo dos nossos narizes, aqui na África do Sul. Esse cemitério fica localizado exatamente bem aqui. E bem aqui pertinho, a cerca de apenas 1 hora de distância, fica Joanesburgo, simplesmente a maior cidade do país. Ou seja, esse lugar, esse cemitério, não era tipo escondido no fim do mundo. Todos sabiam onde estava a porta para esse tal cemitério. Essa aqui é a porta de entrada para um sistema de cavernas conhecido como Estrela Ascendente, um lugar extremamente difícil e perigoso de explorar. Mas esses dois toparam. Esses eram 2 exploradores de caverna que em uma sexta-feira 13, em setembro de 2013, entraram nessa caverna. E essa aqui seria uma representação simplificada do interior da caverna Estrela Ascendente. E para você ter uma noção de escala, vamos dizer que esses 2 pequenininhos bem aqui são os nossos exploradores. Então vamos lá, eles entraram por aqui, desceram vários metros em um precipício, depois continuaram a descer, rastejaram por uma passagem estreita de somente por volta de 25 centímetros de altura, o que só aí teria muita gente que fisicamente não conseguiria passar, mas eles ainda continuaram e escalaram mais alguns metros para depois descer por uma fissura vertical extremamente estreita. Essas são as condições dessa descida de 12 metros. E aqui é mais ou menos o ponto mais estreito de todo o trajeto, podendo se apertar em somente 20 centímetros. Isso é um palmo, basicamente. Mas depois de passar por tudo isso, finalmente nossos 2 exploradores chegaram aqui, na Câmara de Naledi. E aqui encontraram algo que jamais iriam imaginar. A cerca de 30 metros abaixo da superfície, eles viram isso aqui. E isso aqui também. Esses são ossos humanos expostos. Porém, eles não pareciam ser da nossa espécie. E aí, é claro, para registrar tudo isso, eles bateram fotos e filmaram tudo que puderam. E aí fizeram todo o trajeto de volta e rapidamente mostraram as evidências para Lee Rogers Berger, um paleoantropólogo que iria fazer as coisas acontecerem nessa história. Mas ele não vai fazer as coisas acontecerem na minha expedição até a Islândia. Em junho do ano que vem eu irei para a Islândia e você pode ir comigo também. Fizemos uma parceria com uma agência de viagens para levar eu e mais um pequeno grupo exclusivo de pessoas para a Islândia. Lá vamos ver de perto glaciares, geysers, vulcões, entrar em tubos de lava inativos, conhecer o encontro de placas tectônicas, visitar um data center, uma usina geotérmica e descobrir como capturar o CO2 do ar e aprisioná-lo no solo, além de tomar banho em águas termais naturais, que delícia. E você pode viver todas essas experiências enquanto está do meu lado e a gente vai casualmente conversando durante a viagem sobre cada uma dessas coisas incríveis do mundo natural e da tecnologia. E se quiser, você ainda pode participar de uma série de vídeos, digamos, bem especiais que nós vamos gravar lá durante essa viagem. Então, se você tiver meios e interesse, não perca tempo e dê uma olhada agora no primeiro link na descrição ou no QR Code aqui na tela, para ter uma experiência completamente única. Vamos juntos viver a Expedição Islândia. Gelo, fogo e silício. E no silício de computadores, Berger tomou uma atitude rápida assim que soube desses ossos. Um post no Facebook. Com esse post, ele buscou pessoas com conhecimento e prática em arqueologia, paleontologia e escavação, e de preferência que fossem magras e pequenas, todas dispostas a arriscar suas vidas
por um bem maior. E o pior que deu certo. Simplesmente um time de especialistas foi montado. E em menos de 2 meses da descoberta inicial, uma expedição envolvendo 60 pessoas foi montada em frente à entrada da caverna Estrela Ascendente. Os especialistas recrutados desceram, passaram horas preparando o terreno para no fim trazer à luz do dia isso aqui. Mas obviamente eles não pararam em uma única mandíbula. Por volta de 1.800 fragmentos de ossos foram retirados. Isso representa os restos de cerca de 15 indivíduos diferentes. E todos eles pertenciam a uma única espécie humana que, em homenagem à Câmara de Naled, foi batizada de Homo Naled. Essa espécie viveu por volta de 230 e 330 mil anos atrás. Nós até convivemos um pouco com eles. Bom, mas o que interessa aqui é que essa aqui foi uma das maiores descobertas da paleoantropologia, não só pela quantidade de ossos, mas também pelas circunstâncias que eles foram encontrados. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, veja bem, essa aqui é a Câmara de Naled e isso aqui é um lugar extremamente inacessível. E o que é mais bizarro é que lá dentro, basicamente, só havia ossos de Homo Naled. Não havia ossos de basicamente nenhuma outra espécie. E o que explica isso? A primeira coisa que alguém pode supor é que uma força física da natureza trouxe esses ossos para lá. Algo como uma enchente. O problema é que isso parece não fazer tanto sentido depois de pensar um pouco. Porque, veja bem, olhe de novo aqui para o caminho até chegar à Câmara de Naled. A gente tem que achar plausível que restos mortais de um Homo Naled tenham sido levados daqui, do topo da entrada, até todo esse caminho estreito, até chegar bem aqui. Parece um tanto quanto improvável, eu diria, porque uma vez que a água encontra essa passagem estreita, ela meio que veda toda essa parte posterior do trajeto. Isso cria um bolsão de ar que iria frear ou até impedir completamente o avanço da água. Isso faria com que fosse improvável uma enchente ir descendo por aqui e depois continuar o seu trajeto até a Câmara de Naled. Talvez ela enchesse parcialmente isso aqui, mas difícil ela escalar isso tudo e chegar até a Câmara de Naled. E eu diria ainda mais curioso seria se essa enchente fosse capaz de trazer ossos de 15 indivíduos da mesma espécie, mas nenhum osso de nenhuma outra espécie. Tá, mas se em vez de enchente fosse um predador que trouxesse esses Homo Naled até lá, vai ver que um predador simplesmente caçou um Homo Naled, carregou ele até a Câmara de Naled para poder comer ali a sua refeição tranquilo. Bom, predadores podem fazer isso. Poderia ser até um predador especializado em caçar apenas Homo Naled. Mas a questão maior aqui é que se um predador é capaz de caçar e arrastar um Homo Naled, não é de se espantar que ele seja de um tamanho similar, ou talvez até mais provável seja maior do que um Homo Naled. E aí você teria que achar plausível de que um predador gastou o seu tempo e energia para passar por lugares que ele teria muita dificuldade de atravessar e se enfiar exatamente aqui. E ele fez isso pelo menos 15 vezes. E assim, isso é possível? Sim, mas isso não deixa de ser um cenário improvável. Então, qual seria uma outra explicação para isso? Para encontrar um cidadão desse bem aqui? A explicação seria um enterro deliberado e proposital. Essa foi a conclusão de Lieberger. E veja bem, aqui nós não estamos falando de um comportamento que você encontra em várias outras espécies. É uma coisa meio rara que a gente está falando aqui. Porque até existem outros animais, como elefantes e chimpanzés, que podem exibir um comportamento mortuário. Aqui eles vigiam o falecido ou talvez até tentam interagir com ele esperando que ele volte à vida. E não me entenda mal, isso por si só já é um comportamento fantástico. Mas um enterro é mais do que isso. O enterro não é um comportamento mortuário, ele é o que se chama de um comportamento funerário. O funerário é um comportamento que se diferencia porque há
ato social intencional, feito por seres capazes de pensamento complexo que veem eles mesmos como separados do mundo natural à sua volta e reconhecem a significância dos que partiram. Isso realmente é algo especial e é isso que pode ser encontrado na Caverna da Estrela Ascendente. Então, o que eu quero dizer com isso? De que, sim, existe a possibilidade de que esses carinhas aqui, os Homo naledi, tivessem pensamentos complexos. Talvez até uma crença. Caraca, quem sabe eles tinham uma crença de que eles, sei lá, precisavam enterrar os seus mortos em um lugar especial. E para isso vale a pena passar por um trajeto dificílimo. Ou seja, um ou mais Homo naledi vivo poderia carregar um morto, indo desde a entrada até a câmara de Naledi. O vivo iria deixar lá o falecido e depois iria retornar para os seus afazeres. E indo ainda mais longe, podemos supor que talvez o lugar ideal dentro da crença deles fosse justamente um lugar difícil. Então encontramos ossos aqui, não apesar de ser um lugar difícil, mas porque é um lugar difícil. Sei lá, vai que Homo naledi poderiam ter uma crença de que os seus falecidos precisariam estar de alguma forma em um lugar protegido e seguro. E eu sei, tudo bem que isso parece que daria muito trabalho só para performar uma crença, performar uma coisa que não teria nenhuma grande vantagem adaptativa. Mas é claro que isso é possível de acontecer. Afinal, nós humanos somos mestres em fazer coisas trabalhosas apenas por crenças. Certo, então os Homo naledi talvez eram capazes de crenças e quem sabe até de acreditar em vida após a morte. Existe essa chance. E Lee Berger abriu essa porta dessa possibilidade quando ele concluiu que enterros deliberados poderiam ser feitos. E além disso, o próprio Berger falou que a caverna, claro, era escura. E por isso os Homo naledi precisavam de algo para iluminar o seu caminho. Berger disse que viu sinais de fogo lá dentro. Mais tarde, Berger disse que encontrou isso aqui, o que seria um desenho feito por um Homo naledi. O que seria tipo uma lebre dormindo, talvez. Isso quer dizer então que essa espécie, apesar de ter um crânio bem menor que o nosso, com um cérebro quase que um terço menor do que o nosso, ainda assim eles eram bem inteligentes. Eles enterravam os mortos, dominavam o fogo e faziam arte. Ou pelo menos foi isso que Berger deu a entender. E foi aí que a controvérsia começou. Berger foi acusado, para começo de história, de falar e fazer coisas, talvez, digamos, mais pela mídia do que pela ciência. Quando, por exemplo, jogou isso aqui online em 2023, um artigo não revisado por cientistas, juntamente com isso aqui, um documentário na Netflix. E meu Deus, como isso deixou a comunidade científica com uma pulgazinha atrás da orelha. Afinal, por que você não faz o padrão, o simples, que seria uma publicação que antes é revisada por outros cientistas para depois ser lançada ao público? Por que ele jogou um artigo sem revisão direto para o público junto com um documentário cheio de informações sem validação? Será que ele tinha medo de que as suas ideias talvez fossem invalidadas de alguma forma? Bom, isso certamente faz parecer que Berger preferiu jogar pra galera só pra chamar atenção, talvez. É o que tá parecendo. Mas ainda fora tudo isso, teve ainda esse acontecimento bem aqui. Isso aqui é simplesmente um tubo contendo fragmentos de ossos de Homo naledi. E bom, como eu posso dizer isso? Eles foram lançados no espaço na Virgin Galactic. E muita gente achou isso o fim da picada. Cientistas acharam essa ação apenas marketing puro. E talvez com uma ética questionável, que poderia talvez até danificar algo tão importante, um fragmento ósseo de uma espécie hominínia que nós mal conhecemos. O que assim, por um lado, você pode até dizer que
dá para entender a necessidade de Berger de chamar a atenção para conseguir fundos para suas pesquisas. Dá para argumentar isso com alguns asteriscos, mas se a gente se ater somente à pesquisa em si de Berger, ainda assim, digamos que há uma grande controvérsia. Por exemplo, Berger até hoje não fez uma publicação científica revisada por outros cientistas sobre a datação do possível uso do fogo e a arte que foram encontrados dentro da caverna. Então, digamos que não dá nem para debater isso ainda. Porque assim, nada impede que um Homo naledi tenha ido parar bem aqui, porque um Homo sapiens antigo como esse aqui pode ter carregado um Homo naledi indo desde a entrada até a câmara de Naledi. E o próprio Sapiens pode ter deixado sinais de fogo e a arte aqui dentro da caverna. Pois é, a arte e o fogo, essas atividades podem ter acontecido muitos milhares de anos depois. Pode ser muito mais recente. E sobre o possível enterro deliberado, como a gente disse, as enchentes e os predadores são muito improváveis de terem levado os Homo naledi para lá por causa das passagens estreitas. Mas ao mesmo tempo, o que nos garante de que talvez essa entrada bem aqui tenha sido sempre a única a existir? Quem sabe no passado tenha existido uma segunda entrada, ou quem sabe até uma terceira, indo até a nossa querida câmara de Naledi. Quem sabe uma delas não seja até bem mais fácil o acesso. Bom, nós não temos certeza absoluta de nada disso. Ainda é uma possibilidade. E essa possibilidade faz com que a hipótese de enchentes e predadores ainda possa manter a sua porta aberta. O próprio Berger falou que não há marca de predação nos ossos. Porém, alguns cientistas começaram a analisar inclusive essa própria foto e perceberam algo interessante, que muitos dos ossos longos pareciam estar com algo faltando. E a culpa pode ser dos predadores. Basta olhar para isso aqui. Esse aqui é um leão comendo sua presa. E olha como eles têm um comportamento de roer e mastigar a ponta dos ossos. Isso dá acesso ao tutano lá dentro do osso. E não só leões, mas tigres também fazem isso. E, por incrível que pareça, gatos domésticos também. Eles todos têm um comportamento de roer e mastigar a ponta dos ossos. O que possivelmente quer dizer que algum predador felino de antigamente poderia também ter o mesmo hábito. Então, ossos longos, possivelmente por causa desse hábito, poderiam ter extremidades desgastadas. E foi isso que foi encontrado na caverna Estrela Ascendente. Certo, então existem outras possibilidades, algumas explicações alternativas ao invés de um enterro deliberado. E essas explicações alternativas, como a de predadores, também, claro, não são uma certeza. Porém, elas podem ser mais prováveis do que um enterro deliberado por um simples detalhe. A hipótese de predadores não requer que a gente reveja tantas evidências do nosso conhecimento acumulado sobre como uma espécie humana com um cérebro tão pequenininho é capaz de um pensamento tão complexo. E além de ter um cérebro pequeno, os Homo naledi tinham outras coisas que os colocavam como uma espécie, digamos, menos inteligente. Eu estou falando da presença de características mais primitivas. E veja bem, aqui por primitivo não entenda algo como um julgamento de valor, mas apenas como uma característica que já existe há mais tempo do que outras. E para ficar mais didático, vamos supor que fosse possível desenhar isso aqui, um espectro de inteligência e complexidade de pensamentos, indo de um ancestral mais primitivo, com características mais primitivas e menos inteligente, indo até um Homo sapiens, ou talvez até um Neandertal, e possuem pensamentos mais complexos. Tá, então essa seria uma forma meio tosca de pôr as coisas, mas digamos que quanto mais para a esquerda, menos inteligente, e quanto mais para a direita, mais inteligente. Tá, então temos aqui o nosso Homo naledi. E o que faria o nosso Homo naledi mover mais para a esquerda ou mais para a direita dentro desse nosso espectro? A resposta é características
primitivas. Quanto mais características primitivas, mais para a esquerda, mais próximo do ancestral primitivo e maior chance de ter pensamentos menos complexos. Tá, então vamos ver agora como está a situação de fato dos Homo naledi. Bom, uma característica importante de analisar seria as mãos, porque se esses amiguinhos aqui tivessem mãos parecidas com as nossas, então significa que eles poderiam usar ferramentas assim como nós. Olha essa habilidade com ferramentas. E para nossa sorte nós desenterramos isso aqui. Essa é uma mão de Homo naledi e tá quase completinha. Essa aqui é uma mão direita, então tem o mindinho, o anelar, o dedo médio, o indicador e o polegar bem aqui. Então se a gente pegar os ossos desses 4 dedos aqui, indo do mindinho até o indicador, e a gente de alguma forma olhar eles assim de lado, nós vamos poder ver isso aqui. Nós podemos ver que a mão do Homo naledi tinha ossos que eram um tanto quanto curvados. Olha só como eles são curvados em comparação com os ossos de um dedo humano lateralmente. Mas se a gente comparar a curvatura do dedo humano com a de um chimpanzé, a de um gorila, ou talvez até a de um orangotango, nós percebemos que há uma tendência aqui, que o dedo humano é muito menos curvo do que o dedo de outros primatas. Esses dedos aqui são mais curvados não para manipular ferramentas, mas para se pendurar em árvores. Essa é uma característica mais primitiva, que existe há mais tempo. E então, o fato dos Homo naledi terem dedinhos um pouquinho curvados faz com que eles sejam deslocados um pouco mais para a esquerda, em direção a características mais primitivas. Porém, se a gente botar aqui a mão de um Homo naledi próxima a uma mão de Homo sapiens, a gente pode ver que apesar dessa curvatura, elas são mãos até bem parecidas, as proporções são parecidas. São mais parecidas, inclusive, do que a mão de um chimpanzé. Essa mão de chimpanzé, você pode ver que é mais diferente dessas duas outras aqui. O Homo naledi, então, fica um pouco mais para os Homo sapiens. E quem sabe, talvez por isso, vai ver que o Homo naledi usava sua mão mais para ferramentas do que para se pendurar. O que não é nada primitivo, é uma característica que surgiu mais tarde na história da evolução. Então, no geral, a sua mão pode acabar levando o Homo naledi um pouco mais para a direita do que para a esquerda, se aproximando dos Homo sapiens. E aí a gente poderia aqui analisar outras partes do corpo naledi, buscando por características que sejam mais ou menos primitivas. E se a gente fizer essa análise bem ampla, a gente pode encontrar um panorama geral até bem interessante, que em uma mesma espécie nós podemos encontrar tanto várias características primitivas, quanto outras que não são nada primitivas. Então, no final, os Homo naledi poderiam estar realmente algo no meio do caminho entre um e outro. Nós não sabemos ao certo a sua posição, mas possivelmente ele estaria mais perto de nós, um pouco mais para a direita do nosso espectro. Agora, será que isso seria o suficiente para que eles tenham um pensamento tão complexo a ponto de que eles possam talvez ter enterrado os seus falecidos? Bom, pessoalmente, assim como Berger, eu gostaria de dizer que sim, que eles eram exatamente assim, inteligentes, enterravam mortos, faziam arte e tudo mais. Mas a verdade é que nós não sabemos o suficiente nem para dizer que sim e nem que não. Nós estamos falando de um enterro deliberado. Estamos diante do mais antigo funeral de cerca de 300 mil anos. Isso seria uns 100 mil anos antes do que a gente conhecia como o mais antigo. Isso iria reescrever não só a história dos enterros, mas a da humanidade inteira e como também nós nos enxergamos como espécie. Mas claro, isso só se um dia a gente puder, enfim, bater o martelo e dizer que esse é o primeiro enterro de toda a humanidade. E a humanidade bem que ia se dar mal se aparecesse um buraco negro em colisão com a Terra, hein? Agora, o que seria melhor? Um buraco negro grande ou pequeno colidindo com a Terra? Para saber isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E ó, me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau! Ah, e não esquece de dar uma olhadinha aqui na viagem para a Islândia.